Bora ler a Bíblia comigo? Do início ao fim, um capítulo por dia. E lógico, vamos começar pelo início. Gênesis, capítulo 1. Criação do universo. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era vã e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus era levado sobre as águas. E disse Deus, faça-se a luz, e foi feita a luz. E viu Deus que a luz era boa, e dividiu a luz das trevas. E chamou a luz dia, e as trevas noite. E de tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Disse também Deus, faça-se o firmamento no meio das águas, e separe umas águas das outras águas. E fez Deus o firmamento, e dividiu as águas que estavam por baixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento o céu, e da tarde e da manhã se fez o dia segundo. Disse também Deus, as águas que estão debaixo do céu ajuntem-se num mesmo lugar, e o elemento árido apareça. E assim se fez. E chamou Deus ao elemento árido terra, e ao agregado das águas mares. E viu Deus que isto era bom. Disse também Deus, produza a terra erva verde, que faça semente, e produza árvores frutíferas, que deem fruto segundo o seu gênero, cuja semente esteja nelas mesmas, sobre a terra, e assim se fez. E produziu a terra erva verde, que fazia semente segundo o seu gênero, e árvores que davam fruto, e que cada uma tinha semente segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E da tarde e da manhã se fez o dia terceiro. Disse também Deus, faça-se uns luzeiros no firmamento do céu, que dividam o dia e a noite, e sirvam de sinais para mostrar os tempos, os dias e os anos, para que luzam no firmamento do céu e alumiem a terra. E assim se fez. Fez Deus, pois, 2 grandes luzeiros, um maior, que predizisse ao dia, outro, menor, que presidisse à noite. E criou também as estrelas, e pô-las no firmamento do céu, para luzirem sobre a terra, e presidirem ao dia e à noite, e dividirem a luz das trevas. E viu Deus que isso era bom. E de tarde e da manhã se fez o dia quarto. Disse também Deus, produzam as águas seres de alma vivente e aves que voem sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Criou Deus, pois, os grandes peixes e todos os animais que têm vida, e movimento, os quais foram produzidos pelas águas, cada um segundo a sua espécie, e todas as aves segundo o seu gênero. E viu Deus que isso era bom. E ele os abençoou, dizendo, crescei e multiplicai-vos, e encheis as águas do mar, e as aves se multipliquem sobre a terra. E de tarde e da manhã se fez o dia quinto. Disse também Deus, produza a terra animais viventes segundo o seu gênero, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. E criou Deus os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis da terra, cada um segundo seu gênero. E viu Deus que isso era bom. E disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o qual presida aos peixes do mar, às aves do céu, às bestas e a todos os répteis, que se movam sobre a terra, e dominem toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Ele o criou à imagem de Deus. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e disse, crescei e multiplicai-vos e encheis a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Disse também Deus, eis aí vos dei eu todas as ervas que dão as suas sementes sobre a terra, e todas as árvores que têm em si mesmas a semente de seu gênero, para vos servirem de sustento a vós, e a todos os animais da terra, todas as aves do céu, e a tudo que tem movimento sobre a terra, e em que há alma vivente, para que tenham que comer. E assim se fez. E viu Deus todas as coisas que tinha feito, e eram muito boas. E da tarde e da manhã se fez o dia sexto. E amanhã, Gênesis capítulo 2. Vamos seguindo até finalizar toda essa obra.